temas hoje que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O Supremo Tribunal Federal está decidindo hoje a questão da CNJ, né? Quais são os limites de atuação da CNJ. E nós também aqui em Belo Horizonte, com muitos problemas em vista do direito de propriedade, problemas sociais não resolvidos. E é por isso que nós então convidamos hoje para estar conosco neste programa um juiz de direito. É o Dr. Manuel dos Reis Moraes. Bem-vindo, Dr. Manuel. O senhor está aqui conosco hoje para dialogarmos, para conversarmos sobre esses temas. Como os nossos telespectadores já sabem, nosso programa Palavra Ética, nós sempre damos oportunidade para as pessoas que vêm aqui, então, para que a gente possa aprender um pouco mais nessa nossa caminhada aí para a educação dos direitos humanos. Então, seja bem-vindo e gostaria que você, Dr. Manuel, se apresentasse, então, para os nossos telespectadores. Bom dia, boa noite para os Tarde, telespectadores. Boa são tarde. Vários horários. Ontem eu conversava com o Frei Gilvander e começamos a falar sobre o nome e brincamos com essa questão do nome, né? Eu disse a ele, meu nome é Manuel dos Reis Moraes e esse dos reis tem muito a ver. Minha mãe era muito religiosa e resolveu homenagear cada santo com o nome dado a um filho. Eu nasci dia 6 de janeiro dos Reis. Dia dos Reis. Bom dia para a folia, né? E todos os outros são aparecidos, viu? Todos os outros irmãos. Né? Eu venho de Ituverava, estado de São Paulo. Minha mãe é mineira, de Cláudio. Meu pai mineiro, de Sacramento. Então eu penso que esse retorno para Minas Gerais é uma espécie de retorno às origens. Né? Nasci dia 6 de janeiro, como já disse, numa fazenda. Não é a fazenda Pindaíba, né? O sítio Pindaíba é do Frei Gilvander, mas é a fazenda Santo Antoninho, de grande pobreza. Não era filho do fazendeiro, viu? Era filho de dois lavradores, né? Lavradores analfabetos, que faleceram muito novos. O pai com 49 e a mãe com 51 anos. Eu sou o último desses filhos. Eu sou o oitavo. Um tinha falecido, ficamos em 7 depois. Essas famílias meio fora de moda, né, Dr. Manuel? Muitos filhos ainda, Muitos. Né? Ser moderno agora. Se bem que minha mãe era até controlada, porque os parentes próximos, nós tiveram 12, 13, 14 filhos, né? Sim. E como que é a sua trajetória até se tornar um magistrado e hoje o senhor atua na Sexta Vara de Fazenda Pública Estadual. O caminho para chegar até a magistratura foi um caminho longo. Porque um filho de lavrador chegar à magistratura... Mas eu acho que tivemos um bom começo com minha mãe e meu pai, que apesar de analfabetos, eles sempre insistiram para que os filhos estudassem. Eu fiz, naquela época não era ensino fundamental, era grupo, né? Sim. Fiz o grupo em escola estadual, depois com o falecimento deles tive que trabalhar, né? Fiz o ginásio à noite, trabalhando durante o dia, fiz o colegial, que hoje é ensino médio, à noite também, e sempre trabalhando. A busca não foi fácil. Depois me tornei servidor público, né? Tive condições de fazer uma faculdade, não era o que eu queria, viu? Eu, na verdade, queria fazer letras. Só que eu perdi o dia do vestibular e sobrou o vestibular de direito, acabei fazendo direito e me formei e tal, né? Mas ser juiz, né? Eu acho que isso aí foi um sonho que foi nutrido com o tempo. Nutrido devido à minha própria origem, devido aos trabalhos que eu tive durante a vida, né? Eu fui policial militar um tempo, 10 anos. E como a gente conversava agora há pouco, né? No meu primeiro contato com uma cadeia pública eu assustei muito, porque com o falecimento de minha mãe eu fui para outro canto da cidade. E na cadeia eu tive um contato com os presos inusitado. Cheguei lá, todos eram meus amigos, amigos de infância. Então eu não acreditava que aquelas pessoas pudessem ser não pessoas ou alguém diferente ou um outro qualquer, não, era um outro eu mesmo. Eram pessoas do meu relacionamento de pouco tempo, né? Porque você não distingue muito esse lapso temporal de criança até adulto, parece que foi ontem. Então foi um susto que eu levei. Eu não conseguia conceber aquelas pessoas como
pessoas extremamente diferentes ou extremamente perigosas, eram pessoas. Depois que terminei o curso de Direito, aí trabalhei na Polícia Militar numa função interessante. Eu lecionava em noções de direito para os policiais e também ética policial. Então fiquei nessa função uns 3, 4 anos, mais ou menos. Aí depois passei no concurso de delegado de polícia, fiquei 5 anos em São Paulo, não São Paulo capital, no interior, numa cidadezinha de 5.000 habitantes, que tínhamos que tentar elaborar 3 inquéritos por mês para não fechar a delegacia. Chama Aramina a cidade. Então fiquei ali, acho que foi um momento bom, porque tive condições de estudar melhor, né? Para fazer Manuel, é interessante, concurso. quando você conta a sua história de vida, me lembrou o professor Miguel Baldez. No ano passado nós tivemos ele aqui no estúdio, ele contando que nasceu numa comunidade muito pobre no Rio de Janeiro, e muito jovem ele descobriu que ele era praticamente o único sobrevivente, ou se não o único, eram poucos, né? E você conta essa história, quer dizer, amigos que vão parar atrás das grades, né? Isso... eu imagino que esse... E também é o Florestan Fernandes, né? Florestan Fernandes, o grande sociólogo, que quando a gente mergulha, né, no trabalho, ele mesmo diz, só pode ter essa compreensão da vida, ou da sociologia, pela minha própria história de vida, né? Eu imagino que esse fato de ser filho de lavradores, ter trabalhado também em trabalhos, às vezes mais duros, vamos dizer assim, né, do que a magistratura, também isso influencia, você considera que isso influencia na sua atuação como magistrado? Influencia, né? Eu penso que nós somos a soma de experiências que você teve. É como eu te disse, para você entender aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo, é necessário olhar para o meu passado, né? O Frei Gilvander ontem, ele disse do Leonardo Boff. Eu já li algumas coisas dele, sabe? E tem um texto na entrada de um livro dele que ele fala que todo ponto de vista é um ponto. Você olha de onde os pés pisam, né? Eu penso que é bem isso. Nós vemos o mundo numa ótica que espelha a experiência da gente, espelha a vida da gente. Mas os teóricos do direito sempre tentam eliminar, né, a teoria pura do direito. Com certeza. E essa concepção de que o direito ele é realmente uma ciência que tem seus métodos e que não haveria esse risco. Quer dizer, o juiz ele está decidindo dentro da técnica e não haveria risco de o juiz, o entendimento pessoal dele sobre algumas coisas para decidir. Você acha que isso é um desafio ainda para a magistratura hoje, compreender que o juiz é um sujeito, se ele está inserido na sociedade, e que não há nenhum problema o fato de ele estar inserido numa sociedade? Isso representa um problema, né? A gente conversou um pouco também, e eu tenho uma visão sobre isso. O positivismo jurídico, ele formou muita gente. Eu acredito que uma boa parte da magistratura, dos profissionais do direito, foram forjados no sentido de formação na áurea do positivismo. O positivismo, com essa pureza toda, né, o direito como norma... Com a pretensão de uma pureza. Pretensão de uma pureza, pretensão científica, ela está desnaturada, ela caiu totalmente, né? Já, eu diria, talvez da década de 70 para cá, nós verificamos que o direito prometeu enquanto ciência pura não foi cumprido, né? E aí temos vários estudos. Eu acho que um estudo bom para a gente começar, né, que rompe com o positivismo, seria a tridimensionalidade do Miguel Reale, que o direito não é puro, né? Temos que levar em conta os valores, as questões sociais, temos que levar tudo isso em conta ao dizer uma norma, ao elaborar uma norma. Eu penso que é por aí. E hoje temos outros digamos, movimentos, né? O neoconstitucionalismo, ou o pós-positivismo, o jus-positivismo, todos eles tentam dar uma roupagem diferente ao pensamento jurídico. Rompe totalmente, eu diria, com o positivismo tal qual idealizado na teoria pura mencionada por você. Sim, mas isso é um desafio, viu? É um desafio, eu imagino assim, uma sociedade extremamente injusta, né? Quer dizer, na base ela já é injusta. É possível para o Poder Judiciário corrigir essa desigualdade, essa grande injustiça estrutural existente na sociedade, na sua opinião? Olha,
vamos pensar o judiciário enquanto poder. Sim. Enquanto poder, pertence ao Estado. Nesse contexto de poder do Estado, ele tem uma obrigação, ele tem um dever de atuar, de agir, para que o estado de coisas que a gente está vivenciando não fique como está. Porque nós, juízes, poder judiciário, é Estado. E se é Estado, ele tem obrigação de agir, de atuar. Para agir e atuar, é necessário uma mudança de concepção. Se nós continuarmos enxergando as normas, as regras, como palavras que foram dadas, né? Eu brinco com meus alunos, parece que um oráculo soprou aquilo lá e está cristalizado. Não é assim. As palavras da lei ganham vida na medida em que um intérprete inserido na sociedade dão vida àquela lei. E dar vida àquelas palavras, àquelas regras, significa você estar inserido num contexto social, histórico, viver essa sociedade, né? Eu acho que o poder judiciário, enquanto poder do Estado, enquanto Estado, né, eu coloco dessa forma, tem responsabilidades e tem que mudar o seu ponto de vista. Mas está mudando, viu? Temos decisões, temos importantes posicionamentos de colegas que estão adiante, estão inseridos nesse contexto todo de mudança. Sim. Doutor Manuel, você trabalhou também como corregedor, né, no Tribunal de Justiça. Como você vê a atuação, de um modo geral, dentro do Tribunal de Justiça, os juízes de direito? Há muito problema, assim, a sociedade, quanto ao comportamento de juiz, ou assim, a falta da prestação jurisdicional adequada dos magistrados? Olha, eu sou paulista. Sim. Eu quero até retomar um pouco. A escola, nós temos uma escola, que é a Escola Judicial. Sim. A EGF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Sim, aqui em Belo Horizonte. É pioneira no Brasil. Então, o Tribunal de Justiça de Minas, ele desenvolve um trabalho junto aos juízes há muito tempo. É pioneira. O nosso trabalho aqui já foi copiado por várias outras escolas. Vieram pegar aqui o nosso know-how. Veja só. Temos problemas, sim, com alguns juízes. Quando eu estava na corregedoria, foi de 2002 até 2005. Eu trabalhei com 2 desembargadores maravilhosos, sabe? Eu não cesso de tecer elogios a eles. O primeiro foi Zalino Lisboa, que já está aposentado. O segundo foi o Dr. Rony Oliveira, que aposentou agora. Nós tínhamos problemas, sim. Os problemas que tivemos, constatamos e apuramos, eu diria para você que não cabem em uma mão. Eu digo problemas sérios, né? Foram pessoas que tiveram que ser afastadas, tiveram que ser punidas e foram punidas. As outras questões dizem respeito mais à estrutura do judiciário, à forma de se trabalhar, talvez a ausência, um pouquinho de falta de meios. Sim. Isso aí também tem sido implementado. Isso não seria mais de uma medida de correção, mas de política do próprio Poder Judiciário, não, né? Eu te digo até da lei. Da lei. A lei fala que primeiro nós temos que orientar. Então a corregedoria ela tinha um intuito pedagógico muito grande. A maioria das visitas que fazíamos, né, das correições que fazíamos, eram com intuito pedagógico, que surtia o seu efeito. Porque a gente levava novas formas de trabalhar, orientava os servidores, os colegas, e muitos são receptivos. Não, muitos não, todos são receptivos. E a coisa melhora, vai mudando. Ótimo. Então, Manuel, nós chegamos aqui no final do primeiro bloco do nosso programa, nós já estamos aqui começando a pensar a magistratura e numa forma de que os juízes possam efetivamente corresponder ao que a sociedade espera deles, né? E no segundo bloco, então, nós vamos falar também do Conselho Nacional de Justiça. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração.
que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Nós estamos, então, começando o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética de hoje, no qual nós estamos aqui com muita honra recebendo o Dr. Manuel Moraes. Ele é juiz de direito da 6ª Vara de Fazenda Estadual. E, doutor Manuel, não cobiço muito o seu lugar, não, porque imagino que os magistrados hoje enfrentam questões muito sérias. O direito não tem dado conta, né, apesar de compreendemos que o juiz realmente é um servidor público, o poder público também, ele abrange aí a magistratura. Mas, por exemplo, nós tivemos um problema que a sociedade está cobrando aí, tentando compreender, que foi a questão da desocupação lá de Pinheirinho, em São José dos Campos. O senhor acompanhou, por exemplo, em São Paulo, o que aconteceu com aquelas famílias? Não. Eu não acompanhei o desenrolar. Sim. Me inteirei um pouquinho daquela situação. Ali nós temos várias abordagens, né? Ontem eu vi a fala do governador Alckmin. Sim. Ele disse que a polícia dele simplesmente cumpriu uma decisão judicial. Mas veja, tudo bem, vamos cumprir as decisões judiciais. Porque até um direito sem força coercitiva, sem dúvida, ele deixa de não ser é direito. Não é direito. Mas veja, existem inúmeras formas de se cumprir uma decisão judicial. E existem diversos direitos, né? Não apenas com direito. certeza, de propriedade, né? Quando eu vi aquilo ontem, né, me inteirei do assunto, eu fiquei pensando, bom, olha, ao cumprir a decisão judicial de desocupação, tudo bem, estamos prestigiando ou levando em conta um determinado direito, o direito de posse ou de propriedade daquele proprietário, né? Mas, ao mesmo tempo, o Estado, enquanto executor daquela ordem, ele tem que verificar as repercussões daquela ordem, daquela desocupação. Então, eu não consigo ver com muita clareza esse tipo de colocação. Cumprimos só a ordem judicial. Olha, é o Estado cumprindo uma ordem. E o Estado, enquanto Estado, ele tem que zelar para que esse Estado brasileiro seja um Estado de Direito. Acabou, você vai me desculpar, mas me pareceu uma barbárie, porque imagina ali, quantas crianças agora estão sem escola. Isso. Né? Então, ao cumprir essa ordem, deveria ter sido feita uma previsão quanto às repercussões. Primeiro, essas pessoas têm que ter um mínimo existencial, né? Se elas não tiverem, nós vamos, de uma forma direta, estar violando o inciso 3 do artigo 1º da Constituição. Estamos tirando a dignidade dessas pessoas. E um Estado que se preza como direito não pode fazer isso. Aliás, o direito só tem sentido pela dignidade. Isso, só. Né? Sem esse pressuposto não temos Estado. Então, eu penso que aquela questão do Pinheirinho deveria ter sido acompanhada de um abrigamento das famílias, aparelhamento de escolas. E olha, eu tenho uma posição sobre isso. Sobretudo sem violência, né? Eu acho que essas desocupações grandes tem que ser conversado. Se esse Estado se diz democrático, tem que ter um diálogo. A força de segurança, a força pública, ela usa a força,
Mas até usar a força, nós temos que ter um diálogo, temos que conversar bastante e mostrando alternativas para aquelas pessoas, alternativas que sejam razoáveis, que elas mantenham a mesma dignidade. Eu penso que é possível você conduzir essas situações de tensão de forma tranquila, equilibrada, harmônica, de modo a não violentar ninguém. Então, Manuel, eu não sei o que o senhor pensa a respeito disso, mas o juiz, com a canetada, ele pode pôr fim ao processo, né, mas não pôr fim ao conflito. Realmente, para resolver conflito e essas tensões que surgem numa sociedade que pretende democrática, é preciso que o juiz ele tenha capacidade de chamar outras pessoas. É possível o juiz fazer isso? Por exemplo, numa situação dessa que envolve crianças, trabalhadores, porque eu acho que o mínimo de serenidade que uma pessoa tem para trabalhar, até para ele ser produtivo na sociedade, é um lugar para ele morar. Isso. Eu tenho... É possível o juiz criar esse plenamente possível. De diálogo? Nós retornamos àquela conversa inicial nossa. Sim. Eu não consigo ver o Estado, o Poder Judiciário fazendo parte dele, sem levar em conta esse viés democrático. E é um viés democrático não só dentro do processo, ou seja, o diálogo entre os atores processuais, sim, mas é um diálogo com a sociedade mesma, com o problema todo. E outra, de forma abrangente, trazendo para dentro do processo todos os atores que podem, de alguma forma, dar encaminhamento àquele conflito. O conflito, e os juízes estão com essa visão, sabe? Na nossa escola judicial, que eu te disse anteriormente, a gente tem tentado trabalhar isso, para que os nossos juízes não resolvam os processos, e sim os conflitos. Sim. Resolver o conflito implica em você se debruçar um pouco mais. E não são todos os processos, viu? A gente conversava ali, eu tenho quase 12 mil processos na minha responsabilidade. De repercussão social, eu te confesso que passaram pela minha mão aí uns 5, 6 processos. O último foi em 2010, que o Supremo acabou botando uma pá de cal nele, que é a união homoafetiva. Eu tinha decidido antes isso aí, estendendo Sim. para os casais homoafetivos os direitos previdenciários, né? Sim. E tem alguns conflitos de terras, de imóveis, prédios, torres gêmeas aí, falado em Belo Horizonte. Eu penso que nesses processos é obrigação minha não trazer uma audiência pública similar àquelas realizadas no Supremo. Mas eu tenho condições de trazer pessoas que podem dar um encaminhamento. Eu acho que seria reinserir a questão política, social no debate, né? E é exatamente, se nós ficarmos numa perspectiva meramente formalista do direito, parece que o juiz só tem o campo do direito para resolver, quando na realidade o direito não dá conta, né, dos problemas políticos, sociais. Eu acho que a questão de como você vê o direito Sim. é muito importante, né? Se você vê o direito numa perspectiva de norma ou de regra, pura e simplesmente, você tende a resolver processos. Sim. Se você vê o direito como uma forma de interferência social e de melhorar a condição de vida das pessoas, você vai entender o direito com mais dimensões. Dimensões valorativas, sociológicas, e vai fazer força para que todos os atores do problema, né, participem do processo. Eu fico até... Isso é um alento para mim aqui. Eu sou professora no curso de Direito, e o senhor também é professor, né? Quer dizer, você está formando outras pessoas com uma concepção mais aberta, quer dizer, com um espectro mais abrangente do direito. O senhor dá aula em... Pode falar um pouquinho mais? Sim, vamos lá. Pois eu lecionei no ensino médio lá em Igarapava, sabe? Filosofia da educação. Depois, quando eu era delegado de polícia, viu? Depois aqui em Minas Gerais, eu lecionei na Unimontes também, 2 anos, Direito Constitucional e Processo Penal. No sul de Minas, trabalhei na Unifenas, com processos constitucionais. Sim. E aqui em Belo Horizonte, depois do mestrado, eu quis ficar mais na área de filosofia. Lecionei um pouquinho de filosofia e direito na FUMEC, depois tive que sair por causa das viagens da corregedoria, e desde então estou na FEAD, trabalho lá lógica, jurídica e filosofia do direito. Que bom, tá vendo? Então está ajudando a formação. Doutor Manuel, agora vamos pensar a questão da CNJ. Você me disse que também trabalhou então na corregedoria. Isso. Logo após a Constituição de 1988, vem todo esse debate, quer dizer, de que forma os juízes, ninguém vai controlar, existe um controle externo do Poder Judiciário que vai combinar com a emenda constitucional número 45, que insere o artigo 103b. E agora,
tem uma liminar, né, do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, com uma resolução aí do CNJ que, segundo o entendimento do ministro, estaria extrapolando, quer dizer, a competência do órgão para no controle administrativo e até disciplinar, né, para entrar nas questões também financeiras. O que o senhor acha desse debate da CNJ no Supremo? Como que a magistratura tem visto? Como o senhor tem visto? Eu não sei como é que está o nosso tempo, né? Mas falar do CNJ, sim. Olha só, eu penso que o CNJ tem inúmeros pontos positivos. Sim. Antes, na Constituição de 67, nós tínhamos o Conselho Nacional da Magistratura, salvo engano era esse nome. Sim. 7 ministros do Supremo engajados para controlar administrativamente a magistratura inteira. Na verdade, isso não se efetivou. De 88, nós tivemos toda uma avalanche democratizadora no país. Né? Que hoje o CNJ, quer dizer, tem gente do Ministério Público, tem os advogados, isso. Tem outros cidadãos. Mas é importante colocar uma coisa, o papel do CNJ, ele é muito mais de organizar, de melhorar o serviço judiciário, sim, do que propriamente punir os juízes. Sim. As inovações que tivemos com o CNJ, olha, são avanços que eu, lembrando... Conciliação, né? Lembrando o antigo presidente, sim, mineiro, né, Juscelino, eu acho que em 50 anos talvez não veríamos. Sim. Sabe? Então tem que falar isso, ó, Projude, Bacen-Jude, o processo eletrônico que vivemos um avanço enorme, sim, a questão de encarceramento de pessoas, celeridade, as metas, sim, estabelecidas. Então, não que a celeridade em si também só, né, mas muitos processos, metas, sabe, estabelecidas, processos de 2006 tiveram que ser julgados, sim, e toda a máquina movimentou para isso. Bom, o debate agora está centrado no controle. Nós tivemos consagrado na Constituição, originariamente, o autogoverno dos tribunais. Sim. Sabe? Então a gente assimilou bem o autogoverno. Agora, o autogoverno não significa falta de controle. Isso é importante colocar. É um poder do Estado. E tudo que é Estado deve ser controlado. Ele tem que ter uma autonomia saudável. Né? Todo poder tende a extrapolar como poder. Né? Basta ler lá sobre a violência de Arendt. Né? A gente vê isso claramente lá. Então, veja. A instituição do CNJ veio no bojo desse movimento de democratização. O Poder Judiciário, eu diria, uma visão minha, parece que estava um pouco fechado. Né? Com esse movimento de abertura, instituiu-se o CNJ. O debate hoje não está centrado em esvaziamento de poderes do CNJ, sim, só em questão de competência de quem vai apurar o quê. O que é dos tribunais e o que vai lá para o CNJ. Existe uma briga e uma tensão entre quem dirige a corregedoria do CNJ hoje e a Associação dos Magistrados Brasileiros. Né? A Associação dos Magistrados quer que os tribunais tomem conta primeiro, para depois vá para o CNJ a questão. Então a briga está em competência. Atenção, né? Ninguém está querendo que magistrados que infringem seus deveres, as normas, não sejam punidos. Pelo contrário, eu diria para você que uma maioria esmagadora é favorável à punição e punição exemplar daqueles que infringem as leis, os mandamentos, os princípios constitucionais, etc. Ninguém protege, ninguém quer isso. Né? A disputa está aí. Quem deve apurar? E aí nós vamos ter que aguardar agora o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Doutor Manuel, o nosso tempo acabou, que pena, né? Mas eu acho que nós vamos convidá-lo para voltar num outro momento para debatermos essas questões sociais, pensar uma nova concepção do direito, um direito coerente com essa contemporaneidade, né, da nossa sociedade. Quero aqui te agradecer a presença aqui no nosso programa Palavra Ética e quero agradecer também a equipe da TV Comunitária por ter nos retomado o nosso trabalho nesse ano e principalmente aos nossos telespectadores que nos acompanham e sempre nos estimulam com esse trabalho aí de informação e de valorização dos direitos humanos. Até o próximo programa.